Olá, amadas, paz do Senhor, um dia abençoado para você. Nós aqui novamente, agora para estudarmos Romanos, o livro considerado aí o livro mais importante da Bíblia. Então, já de cara, a gente vê aqui o peso desse livro, né? E como já muito aí bem explicado pela minha irmã Edilene, a introdução, o capítulo 1, eu vou partir aqui do 2, entendendo, irmãs, que a importância que é de nós lermos a palavra. A carta aos Romanos é a palavra de Deus. Lembra quando nós, nos tempos mais antigos, hoje não tanto, recebíamos uma carta e ela vinha ali com várias informações. Algumas famílias tinha notícia de uma família distante ali por uma carta, um período de um ano. Então, quando ela pegava aquela carta, ela lia, ela relia, ela guardava a importância, né, o significado daquela carta. Assim é o livro de Romanos, a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, totalmente inspirado por Deus, traz aqui a palavra do Senhor. Então, quando nós vamos ler esta carta, nós falamos de livro, né? É realmente a palavra do Senhor. E esse é um livro que a gente, mais que todos, assim como já foi até falado, precisamos ler para podermos entender. É um livro mais denso, precisa um pouquinho mais de paciência. Talvez a palavra mais certa seja um pouquinho mais de dedicação, né, para que nós possamos compreender. Capítulo 2 vai falar basicamente de dois assuntos: o julgamento de Deus e os gentios e a lei. Então começa aqui, o versículo 1 diz: os gentios, os judeus, igualmente culpados, o justo juízo de Deus, o juízo de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então, saindo do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai falar aos gentios no capítulo 1. É óbvio que isso agradou muito aqui os judeus, quando pegaram essa carta e começaram a ler, percebendo que o apóstolo Paulo, sendo aquele que evangelizara os gentios, ele vem agora falando firmemente contra o pecado dos gentios. A gente não está aqui escrito, irmãs, mas a gente subentende que quando os judeus começaram a ler este capítulo 1, eles ficaram bem empolgados. Paulo não era visto com muito bons olhos. A gente sabe disso por ser aquele apóstolo que pregava aos gentios, e os judeus tinham muitas restrições. Nós vimos isso nos livros passados, principalmente ali no livro de Atos. A mentalidade dos judeus era bem contrária aos gentios. Lembra quando Pedro foi ali pregar, ali aquele centurião, Cornélios, e ele diz: vocês bem sabem, né, que eu não deveria estar me misturando com vocês. Então, Pedro, né, ali judeu, e o centurião gentil, uma autoridade da lei, Cornélio ali, né? Então, os judeus aqui tinham essa separação, essas restrições, e quando eles veem Paulo pregando contra o pecado dos gentios, eles ali aplaudem e começam a entender em uma possível mudança, né, ali do comportamento e até da mentalidade de Paulo. Mas quando eles adentram aqui o capítulo 2, e nós vamos ver Paulo mudando o foco. Capítulo 1, Paulo fala contra o pecado dos gentios. Aqui no capítulo 2, ele fala sobre o pecado dos judeus. E ele vai concluir dizendo que todos pecaram e todos nós somos carentes,
necessitamos da graça de Deus. E então ele começa falando este capítulo 2 diretamente aos judeus. Homem, tu que julgas aqueles que praticam tais coisas, tu que condenas eles, mas tu as fazes, tu também, né, está debaixo da condenação. E ele aqui está falando da verdadeira hipocrisia que nós bem conhecemos, que tanto Jesus falou, que tanto a palavra do Senhor condena, né, mas que era uma prática real aqui dos judeus, né, praticantes, aqueles que exerciam realmente a lei com peso, com severidade, com cobrança, porém eles mesmos praticavam tais coisas. E aqui ele diz assim: você pensa, homem, que você praticando, você não será arguido por essa mesma prática? Né? Que hipocrisia é essa que ele está aqui falando? Né? Vocês apontam, vocês julgam, vocês condenam, mas por dentro, por trás, camufladamente, hipocritamente, vocês fazem as mesmas coisas. Neste capítulo a gente vai ver algumas coisas muito semelhantes, né, aos nossos dias, à igreja dos nossos dias. Parece que até está falando diretamente conosco, e realmente está também, sabe, irmãos? É para nós, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, é atual em todo o tempo, e essa carta aos Romanos não é por simplicidade que ela foi considerada, né, um dos livros mais importantes, é porque ela tem aqui doutrinas, princípios doutrinários que se aplicam hoje nos nossos dias e nas nossas igrejas. E aqui então Paulo vem falando diretamente, apontando aqui os pecados dos judeus, a hipocrisia, né, o distanciamento das leis de Deus, da vontade de Deus, o jugo, né, aquele que consegue apontar o dedo, mas que se esconde ali de trás de práticas enganosas. Então ele diz que essa postura está totalmente errada. E como eu disse a vocês, esse capítulo a gente precisa mais ler do que falar, né? Quanto mais eu e você vamos lendo, mais a gente vai compreendendo. O meu muito falar aqui talvez vai atrapalhar até o nosso entendimento. Então eu vou procurar ler um pouquinho mais. O capítulo 4 ele diz assim: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulando contra si mesmo a ira contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem, procuraram glória, honra, incompatibilidade, mas ira e condenação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, e tribulação e angústia virão à alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiramente e também aos gregos. Aos gregos aqui está falando sobre todos os gentios. Então, ele está dizendo aqui que, e é uma das coisas que a gente também diz muito aqui, nós muitas vezes olhamos e não vemos a execução, o julgamento imediato de Deus, e começamos a pensar e olhar e a dizer: não dá nada não, tá fazendo aí maldade, continua bem, tá viajando, tá passeando, tá vivendo, está sendo feliz. Mas aqui a Bíblia fala da tolerância de Deus, da oportunidade que Deus dá a todos. Todos nós, pecamos, mas todos nós estamos debaixo dos olhos do Senhor. E o Senhor não rejeita, mas Ele dá, o tempo com a paciência, com a longanimidade. Então tem um tempo de Deus para o arrependimento de cada um de nós, para o posicionamento de cada um de nós. E não cabe a nós, a mim, a você, eu digo nós hoje, e ele estava dizendo isso aqui aos judeus também, vocês condenarem, vocês julgarem, vocês serem hipócritas, vocês acharem que não vai ter
o pago. Aqui ele está dizendo que cada um, segundo as suas obras, enfrentará, estará diante do Senhor no dia do juízo. Então, quer seja aqueles que praticaram corretamente, agradaram a Deus, vão prestar contas diante de Deus, e também aqueles que não. Todos irão estar diante do justo juiz de Deus. Não se engane o homem. A palavra sempre nos adverte disso. Que aquilo que o homem planta, ou seja, a forma que ele posiciona, que ele leva a sua vida, quer seja gentios, quer seja judeus, todos irão diante do Senhor prestar contas. Aqui no versículo 11 ele diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É bem claro e é verdade, irmãs. Graças a Deus, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Tanto é que ele diz: venham todos que estão cansados, que estão sobrecarregados, gentios, judeus, livres, pecadores, sujos, venham todos. Ele não faz acepção de pessoas. Porém, olha o que a palavra diz: assim, pois todos os que praticam sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que praticam diante da lei, mediante a lei, serão julgados. Não adianta o versículo 3, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Chama todos, convida todos, aceita todos, quer todos na sua presença, no seu caminho. Porém, aqui, quando chegamos aqui, precisamos entender o que a palavra está nos dizendo. Não basta apenas ouvir a lei, saber que a lei existe, tanto gentios quanto judeus. Os judeus sabiam perfeitamente, conheciam de cor e salteado as leis, cada detalhe, no mínimo detalhe. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui a eles na cara, na lata: não adianta vocês apenas ouvir a lei. Não adianta, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam. Lembra quando foi até eu mesma ali no livro de João, capítulo 13, falando lá sobre o amor, o princípio do amor, que Jesus é amor, que ele era servo. E ele disse lá: se vocês sabem disso, não adianta apenas saber, é preciso praticar. Então, é a mesma coisa que a palavra está repetindo aqui. Se nós bem sabemos da lei, da verdade, da vida, que liberta, do juízo, de todas as coisas que o Senhor tem trazido ao nosso coração. E até aqui este capítulo vai falar que até mesmo aqueles que não conhecem esta lei, a lei da palavra, a lei de Deus foi escrita no coração de cada um, e cada um será julgado mediante esta lei do conhecimento, quer seja da lei prática ou da lei escrita no nosso coração. Nós temos consciência, e não adianta apenas ser ouvintes. Irmãs, isso é para nós nos nossos dias. Não adianta apenas ouvir. É preciso mudar de rota. É preciso trazer aceso a chama do arrependimento. E este capítulo fala que o Espírito Santo gera o arrependimento em nós. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacitação, é pela graça, é pelo dom de Deus, pelo amor de Deus, mas é também pela disposição de cada um de se colocar na obediência da lei, da palavra e da graça do Senhor, hoje aqui estabelecida, hoje aqui restaurada, hoje aqui apresentada pelo apóstolo Paulo. Então, não adianta nós sermos apenas ouvintes e aqui pegarmos apenas essa parte agradável. Deus não faz acepção de pessoas, não faz mesmo.
aceita todos, mas todos precisam entrar debaixo da lei, da graça, dos mandamentos, do direcionamento do Senhor. Não é mais segundo o meu coração, a minha vontade, a minha visão, ou mascarado, ou camuflado, ou parecendo ser e não é, usando 2 pesos e 2 medidas, sendo hipócrita aqui, como ele está dizendo aos judeus, tanto gentios como judeus, porque nós muitas vezes fazemos isso, sabe, assim como judeus. Eu digo nós evangélicos, nós cristãos, que adotamos a palavra como regra de vida, dizemos, eu leio a Bíblia, eu oro, eu escuto a palavra de Deus, eu tenho ela guardada no meu coração. Irmãos, mas nós precisamos muito mais que ouvir, que escutar ali nos cultos, ou quer seja na missa ali durante os sermões. Nós precisamos ter ela gravada no nosso coração e ser ela regra de prática, porque é com essa régua, essa mesma régua que vai medir a nós e aqueles que se achegarão diante do Senhor aqui no juízo final. Diz aqui o versículo 15: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, com o evangelho que Paulo estava pregando aqui, né? Haverá um dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos do coração do homem. Como Deus não faz acepção de pessoas, Deus também faz conhecedor o segredo do coração de todos os homens. Aquilo que nós conseguimos esconder, disfarçar, não mostrar, né, aos olhos humanos, os olhos do Senhor vê, sabe todas as coisas. E segundo esse evangelho que está sendo pregado aqui pelo apóstolo Paulo, ele está dizendo, em Cristo Jesus haverá um julgamento dos segredos do coração dos homens. Então, irmãs, é por isso que nós muitas vezes ouvimos as pessoas dizer, de Deus não se esconde nada, e não se esconde mesmo. E nós sabendo dessa verdade, precisamos caminhar de acordo com essa verdade. Tudo está patente aos olhos de Deus, que possamos nos desprender de toda hipocrisia, de toda falsa religiosidade e entender que a palavra de Deus é para mim, é para você, é para aquele que ainda não está talvez no mesmo caminho, na mesma revelação, no mesmo nível de conhecimento, mas Deus há de julgar os segredos do coração dos homens. Nesse dia, todos nós estaremos ali diante do Senhor, prestando conta a Ele daquilo que tivemos oportunidade de fazer aqui nos nossos dias. Então, que eu e você, minha irmã, possamos nos despertar, né, para colocarmos as nossas vidas na prática desta palavra. É fácil? Não, nós não vamos dizer que é fácil, mas nós vamos dizer que é possível, porque assim está escrito. É possível andarmos na vontade do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo nos fala com tanta clareza, né? Não é pela nossa força, é pela graça de Deus. Não é pelas nossas obras tão somente, porém requer obras justas diante de Deus, mas é por nos colocar na dependência daquilo que Cristo Jesus já fez por nós ali na cruz do Calvário. Ele continua dizendo, e eu preciso ler aqui mais um pouquinho com você, os judeus são indesculpáveis. Ele fala aqui diretamente com os judeus, irmãs. Aqui agora Paulo está falando neste capítulo 2 diretamente com os judeus. Gentios foi falado ali no capítulo 1. Judeus diretamente aqui no capítulo 2. Judeus, aqueles que conheciam, que tinham ali denominado a aliança, que criam, que estavam ali ligados à lei do Senhor. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, ou seja, eles estavam na lei, se gloriavam em Deus, que reconheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, homens, mulheres, pessoas instruídas na lei de Deus, eles eram conhecedores da lei, que estás persuadindo de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, sendo na lei a forma da sua sabedoria e da verdade. Tu, pois que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo?
Tu que pregas que não te deves furtar, furtas? Dizes que não te deves cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras Deus pelas transgressões da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Nossa, isso aqui é muito direto para nós hoje também. Quantas vezes nós ouvimos, eu digo principalmente os evangélicos, né, os cristãos, eu falo mais do meio que eu estou. Quantas vezes nós vimos o nome de Deus ser blasfemado por conta daqueles que dizem estar se gloriando em Deus, estar na lei de Deus, sendo conhecedores. Não, são ouvidores, como a Bíblia diz. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer, crente, eu não quero ser nunca igual aquele ali, igual aquela lá, que diz que é, mas está tão distante, não parece nada, não revela nada de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos judeus. Vocês dizem que são, vocês dizem que estão em Cristo Jesus, mas vocês não vivem como são. E isso também será julgado por Deus em Cristo Jesus. Então os judeus, eles tinham aqui a ideia de que eles eram eles já estavam e eram mais santos, estavam protegidos e guardados porque eles tinham a lei, eles tinham, né, essa capa, eles estavam na lei, eles obedeciam à lei, assim como nós muitas vezes nos posicionamos. Irmãos, o não praticar a palavra de Deus não nos dá garantia nenhuma. A nossa garantia de salvação, de vida eterna, da coroa que o Senhor tem preparado para nós, é o andarmos na prática da verdade e do amor, na obediência das leis. Não somente as leis, os 10 mandamentos, como nós vamos ler aqui um pouquinho mais à frente. Então diz aqui, finalizando aí esse parágrafo aqui, esse contexto aqui, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Livre de nós, que nós sejamos assim como a minha irmã sempre tem falado aí, um bom testemunho, uma bênção, né? Um exemplo, mulheres que exalam, expressam, mostram a Jesus como o Senhor, que andam em novidade de vida, em obediência, em amor, na prática da palavra. Mesmo você que seja nova, assim como a minha irmã diz que tem muitas mulheres aí que ainda estão aí pela primeira vez, é tempo de nós alinharmos as nossas vidas com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, tirarmos essa capa de religiosidade, de hipocrisia, sabe, de querermos apontar os outros e voltarmos o cuidado para as nossas vidas. Irmãs, nós precisamos cuidar de nós, das nossas atitudes, do nosso coração, do nosso procedimento. E é isso que o apóstolo Paulo termina dizendo aqui neste capítulo. Ele diz para os judeus, não adianta vocês serem circuncisos de coração, circuncidados, vocês sabem o que é, nós já falamos ali para trás, no livro de Atos, esses dias falou sobre isso. Lembra daquela assembleia que eles tiveram ali na igreja, decidindo se os gentios iam precisar fazer a circuncisão ou não. Então não vou entrar especificamente neste ponto, mas eu quero relembrar e dizer aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, porque não é judeu, olha o que diz o versículo 28, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne, não é, porque, porém, judeu é aquele que é interiormente, e a incircuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não precede dos homens, mas de Deus, mas de Deus. Que profundidade esse homem, o apóstolo Paulo aqui, tomado pelo poder de Deus, traz aqui para nós. E é isso que ele está dizendo para os judeus, mas para mim e para você também, para nós. Ele diz, os gentios, os judeus, todos nós precisamos, sabe, não ser apenas incircuncisos, ser circuncidados de coração, marcados de coração, mas interiormente ter a lei do Senhor gravada no nosso coração e vivermos na prática. Não é exteriormente vestirmos uma roupa,
termos um cabelo, termos uma aparência, né, de ovelha, mas aqui por dentro sermos lobos, não sermos verdadeiramente filhos de Deus, as nossas obras externas. Sim, nós devemos preocupar sim com as nossas vestes, com a nossa aparência, né? O apóstolo Paulo nos ensina isso lá na frente, ele fala isso para o jovem Timóteo: cuida bem de você mesmo, fisicamente, mas principalmente exteriormente. Por dentro, não é judeu aquele apenas que teve ali a circuncisão na sua pele, é aquele que tem marcas de Cristo na sua vida, no seu coração. E aqui está dizendo para nós alguém que tem a marca de Cristo. O apóstolo Paulo, você vai dizer ele aqui mais na frente: eu trago no meu corpo, eu tenho em mim as marcas de Cristo e eu reproduzo em mim, em cada atitude, em cada procedimento, a vida de Cristo. E é isso aqui, a maior mensagem deste capítulo aqui para nós, no capítulo 2 do livro de Romanos. Às vezes acho que até falei Atos, misturando aqui alguma coisa, a gente vai falando e vai atropelando algumas coisas, preocupação com o tempo, né? E aí vai ficando mais complicado ainda. Mas vamos lá, finalizando aqui, eu entendo que é a maior chamada aqui do apóstolo Paulo neste capítulo 2. Para os judeus, sim, para os gentios também, que nós sejamos marcados por Cristo, não aparentemente apenas, que as nossas ações e atitudes, que o nosso viver diário não seja apenas preocupada com a imagem, que é fácil de criar, né? É fácil de reproduzir às vezes. Passa uma maquiagem, faz uma escova, para nós mulheres às vezes muda bastante, melhora bastante, né? Mas é muito mais que isso, é mergulhar nessa palavra e é permitir que esta palavra produza transformação de dentro para fora e que as nossas atitudes, o nosso caminhar diário, cada passo, cada atitude nossa seja guiada pelo Espírito Santo, reproduzindo assim, não apenas uma aparência externa, mas a vida daquela que vive em Cristo Jesus. O Senhor Jesus seja com você, minha irmã, e que você seja com o Senhor Jesus. E a forma de nós sermos no Senhor Jesus e no Espírito Santo hoje é vivendo a palavra dele, é permitindo que o Espírito Santo nos conduza. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar melhor ao seu coração e que você possa vir para essa palavra. Leia, releia, marque aqueles pontos que mais falhem em você. Essa palavra, ela vem realmente, o apóstolo Paulo se propôs aqui, sabe, a se levantar e a confrontar, a não apenas ensinar, exortando um caminho, mostrando um caminho, mas mostrando, confrontando os judeus, chamando a atenção deles a se voltarem, a abandonarem aquelas práticas erradas. E hoje é também o mesmo convite dele para nós, da palavra de Deus para nós, que nós possamos abandonar aquelas práticas erradas. Perdão, irmãs, me fugiu a palavra aqui. A hipocrisia, né? A idolatria, a imoralidade, a nossa frieza de coração. Este capítulo fala muito sobre isso, a frieza do coração dos judeus, de demonstrarem uma coisa e estarem sendo outra coisa, que possamos abandonar, distanciar dessas práticas erradas, que distanciam de Deus e que traz condenação sobre nós, e nos aproximarmos do Senhor Jesus, obedecendo, honrando, servindo a Ele em amor. Pratique essa palavra, descubra ela no seu coração e viva ela, e assim seremos felizes e vitoriosas em Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te recompense na palavra por estar nela. Aqueles que estão na palavra voam alto como águias, irmãs. E esses dias eu creio que mulheres neste grupo Germinar têm voado alto como águias, tirado os pés do chão e alcançado os lugares altos. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando, mostrando, desafiando os judeus a saírem do raso e alcançar os lugares altos em Cristo Jesus, por meio da fé
não por meio das obras somente, mas juntamente com um conjunto de boas obras, nós somos lavados e justificados em Cristo Jesus, pela fé nele. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.